Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina. Olá, meu amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao nosso programa Revista AGECOM, em parceria com a Agência de Comunicação Júnior AGECOM. Você está ligado na Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina. Aqui você fica por dentro de todas as informações de eventos e do seu campus de Teresina e também do mundo. E olha só que maravilha, hoje quem está aqui para apresentar comigo esse quadro maravilhoso, meu amigo Carlos. Seja bem-vindo, Carlos. Ok, obrigado, Francisco Araújo. É um prazer apresentar esse programa juntamente com você, hoje em formato especial. Pois é, e olha só, em nosso programa de hoje teremos os quadros Informe AGECOM, com notícias da faculdade, Teresina e o mundo. O quadro Política é a saída, aqui com o meu amigo Carlos Santos. E é claro, professor Robert Bandeira. Você também vai acompanhar um pouco sobre o AGEConto, que vai contar esse conto maravilhoso hoje aqui, é o meu amigo Carlos, né? E é claro, vamos conhecer um pouco sobre as cidades do Piauí com o quadro Roteiro de Viagem. Pois fique ligado que agora entraremos com as nossas informações. Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação. E olha só a primeira informação que eu trago aqui, Carlos, sabe qual é? Notícia boa, viu? Olha só, notícia boa. Tá, olha só, já deu início às apostas aí da Mega da Virada do concurso federal da Mega Sena, de número 2550. Com o prêmio estimado, sabe em quanto, Carlos? Quanto? 450 milhões de reais. O que você faria com 450 milhões, Carlos? Muita coisa. Rapaz, há de fazer muita coisa, né? Investimentos, comprava uma casa, muitas coisas que poderíamos fazer. Então, começou a partir desta quarta-feira, dia 16, as apostas aí da Mega da Virada, né? De acordo com a Caixa Econômica, o valor é o maior da história das loterias da Caixa. E o sorteio das 6 dezenas será realizado no dia 31 de dezembro. As apostas devem ser feitas em volantes específicos da Mega da Virada em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país ou pela internet. Olha, eu já vou reservar a minha aposta, viu? Rapaz, eu também vou fazer, viu? Vou garantir com certeza. Vou reservar a minha aposta. E olha, Francisco Araújo, agora o tema é saúde, sabe por quê? Porque diante da situação da Covid-19, o uso de máscaras de proteção contra a doença voltou a ser obrigatório a partir de hoje, dia 16, em ambientes fechados da Universidade de São Paulo, a USP. A medida inclui salas de aula, auditórios, museus, laboratórios, bibliotecas, locais de atendimento ao público e setores administrativos. Entre esses espaços está o Museu do Ipiranga, que é ligado à universidade. São Paulo já está tomando essas medidas restritivas diante da situação da Covid-19 e aqui as entidades de saúde também já estão em alerta. Com certeza, o COI aí já está em alerta, né, monitorando já como é que está o índice de coronavírus, o Covid, né, aqui no estado. Então o alerta que a gente faz é para as pessoas, né, quando sair, estiverem em ambientes com o maior número de pessoas, usar a sua máscara, o álcool em gel, né? Se você estiver assim com um sintoma gripal, você já pode estar se prevenindo, prevenindo também outra pessoa, né, a não pegar um sintoma de gripe usando a máscara, né? São de essencial importância essas recomendações das entidades de saúde, principalmente com relação ao uso da máscara e o uso do álcool em gel. E olha só, meu amigo Carlos, uma notícia boa aí, viu? O povo aí do centro que anda no centro de nossa capital, sabemos que está aí em reforma nas ruas, né? E olha só, as ruas revitalizadas do centro de Teresina deverão ter o prazo de conclusão antecipado, viu? De acordo com a Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas, a SAAD Centro, as obras que tinham a conclusão prevista para o ano de 2023 deverão ser entregues até dezembro desse ano. Então o que a gente espera é que realmente seja entregue, né? São realmente motivo de muitas reclamações essas obras do centro da capital. A gente espera que realmente
essas obras sejam revitalizadas e entregues, Francisco. Com certeza. E olha só, tá chegando o período aí do Natal, final de ano, onde tem o maior fluxo de pessoas aí no centro da capital, e os comerciantes, os comerciários, eles estão já ansiosos, né, para receber o público. E se realmente nesse prazo tiver tudo concluído, será bem melhor para todo mundo. Exatamente, com certeza. E olha só essa informação. A Secretaria de Planejamento do Piauí apresentou nessa segunda-feira, dia 16, junto com o IBGE, o estudo do Produto Interno Bruto até 2020. O estado teve queda de 3,5% do PIB, índice menor que a redução média da região Nordeste de 4,1%, mas maior do que a redução sofrida pelo Brasil como um todo, de 3,2%. Segundo o estudo, a queda do PIB e todos os setores da economia sofreram essa redução, com exceção do setor do agronegócio, que cresceu 10,8% em comparação com 2019. São duas notícias, né? Essa situação da pandemia, de certa forma, foi diretamente ligada ao setor da economia, mas uma notícia boa. Com certeza, o agronegócio do Piauí crescendo, né? Exatamente, o crescimento do agronegócio do estado do Piauí. Crescendo. E olha só, Carlos, aqui agora a notícia aqui da instituição, viu? No dia 16 de novembro de 2022, aconteceu aqui no auditório da Faculdade Estácio Teresina a cerimônia de entrega de jalecos para os acadêmicos do curso de nutrição da instituição. O evento contou com participações de egressos, alunos, professores e demais autoridades pertencentes à instituição Estácio Teresina. A professora do curso de nutrição da Faculdade Estácio Teresina, Amanda Cristine, apresentou o evento, que teve a apresentação cultural, né? Você esteve presente nesse evento, teve apresentação cultural, teve depoimento de alunos que fizeram parte da instituição, relatando como foi a sua vivência dentro da instituição, e professores docentes da faculdade. Essa cerimônia do jaleco é um momento todo especial, principalmente para quem está adentrando no curso de nutrição da Faculdade Estácio Teresina. Com certeza, é bem importante, né? E olha só, rapaz, agora vamos ficar com o quadro, sabe qual é o quadro? Sim. Rapaz, o quadro que todo mundo fica já na expectativa, duas figuras ilustres aqui da nossa faculdade, professor Robert Bandeira, meu amigo Carlos, né? Nós vamos ficar agora, né, Carlos? E vamos falar hoje sobre o que, Carlos? Vamos falar sobre orçamento público no quadro Política e a Saída. Se você que está nos acompanhando tem dúvidas com relação ao orçamento público, você vai esclarecer essas dúvidas e outras questões a partir de agora no quadro Política e a Saída. Vamos acompanhar agora Carlos Santos e professor Robert Bandeira no quadro Política é a Saída. Voltamos já já. Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação. O orçamento público, ele é um instrumento de planejamento que detalha a previsão dos recursos a serem arrecadados, como os impostos e outras receitas estimadas. Ele é responsável também pela destinação dos recursos e despesas que serão utilizados a cada ano. Esse é o nosso tema hoje no quadro Política e a Saída. Vamos falar sobre esse assunto. Ao meu lado está aqui o professor Robert Bandeira, sociólogo político, mestre em políticas públicas, doutorando em sociologia, coordenador de pesquisa, extensão e internacionalização e professor da Faculdade Estácio Teresina. Professor, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade para com o quadro Política à Saída e o programa Revista AGECOM. Mais uma vez, seja bem-vindo. Eu que agradeço, é sempre bom conversar sobre política, demonstrar que a política não é o problema, mas a saída. Professor, nós observamos que os orçamentos públicos são muito mais que somatórios de números. Nesse contexto, ele existe e exige também uma preocupação dos nossos governantes em aprová-los. Professor, agora eu lhe pergunto, o que realmente significa o orçamento público?
É importante que a gente possa observar que o orçamento público ele não é apenas um emaranhado de números. Quando a gente olha em primeiro momento, a gente vê, poxa, eu não quero nem saber, não sei nem como é que está escrito isso, né? De onde é que veio esse número, para onde vai esse número. Na verdade, o orçamento nada mais é do que uma figura prática do que realmente é aquele governo, do que o governo realmente importa. Não basta nada se um determinado governante vier defender, por exemplo, o meio ambiente num discurso público, mas no orçamento público ele não lançar ou alocar verbas ou gastar verbas com essa pasta. Ou seja, é muito mais um discurso do que realmente a prática. A gente vê no orçamento público a cara do governo, em outras palavras, quem ele realmente representa. Professor, como é que esse orçamento ele é definido? E eu queria que você falasse também como é que os partidos políticos têm esse poder de definição na hora da votação desse orçamento, para o próximo ano. Qual a importância desses partidos políticos no sentido também de articulações? Um ponto inicial que a gente tem que debater, abordar, é sobre uma questão chamada governabilidade. A governabilidade é quando um determinado governo ele tem uma bancada, a maioria da bancada ao seu favor. A maioria, por exemplo, da Câmara dos Deputados a seu favor. Então, como é que isso funciona, né? O Executivo ele envia propostas, assim também como o Legislativo também cria suas demandas. Quando se é do lado ou a favor do governo, o governo consegue aprovar mais fácil, tanto para ele enquanto executivo, quanto também para quem é o legislativo. Ou seja, existem conflitos nesse momento da aprovação e da alocação de verbas, mas os conflitos se dão muito mais numa clivagem partidária, né? Ou seja, que seria isso mais ou menos, mais do que quem apoia o governo e quem está contra o governo. Então, quem apoia o governo vai ter muito mais chance de ter aprovado as suas menções orçamentárias. Quem é contra o governo tendo a maioria, vai ser mais difícil deles conseguirem colocar realmente verba para aquilo que eles orçaram inicialmente. E, para finalizar essa parte, um governo que tem uma maioria consegue sim alocar as verbas que ele quer, da forma que ele deseja. Inclusive, nós observamos essas articulações presentes na Câmara Municipal, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Congresso. Eu queria que você falasse para quem está nos acompanhando justamente sobre esse processo de articulações que existe na Câmara Municipal, não só aqui em Teresina, nós temos também Câmara Municipal dos Municípios. Como é que funciona de forma precisa? Muitas pessoas criticam essas articulações, mas eu queria saber a sua opinião, a sua avaliação em relação a isso. Para que um governo possa governar, para que um determinado executivo, poder executivo, ele possa governar, possa colocar as suas promessas de campanha em prática, por exemplo, não basta só você prometer que vai dar isenção a imposto de renda para quem ganha até 6 mil reais. Isso é um discurso. Uma outra questão é de você conversar com a Câmara, seja no caso federal, né, dos deputados federais e o Senado, para que você aprove isso. Não basta dizer que você vai pagar R$600 de auxílio, se você não tem dinheiro para isso. Vamos pegar o caso do Brasil atual. Existe uma coisa chamada, né, Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, e ela é feita sempre no ano vigente, no final desse ano vigente, para o ano subsequente. Ou seja, o ano que vai vir, o orçamento já vai estar preparado. Vou pegar aqui o caso do Brasil, bem recente. Foi orçado pouco mais de R$400 para o auxílio no governo Bolsonaro, já no final, na LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. Então, para quando isso funcionar? Em 2023. O Lula ganhou com o discurso de que em 2023 haverá um auxílio de R$600. Tudo isso é orçamento que nós estamos falando. Então, o Lula está, junto com essa equipe,
tentando retirar a partir de uma PEC, né, proposta de emenda constitucional, tirar o Bolsa Família, que ele vai voltar o nome, do teto de gastos. Ou seja, ele vai ter uma liberdade maior de alocar custos, né, ou seja, alocar verbas ali. Então ele vai conseguindo essa PEC, ele tem uma facilidade maior de pagar os R$600. Ou seja, temos que analisar do discurso para a prática. Então, quando eu digo algo e digo que vou fazer algo que demanda gastos, mas eu não orço para isso, não está orçamentado, não passa de uma falácia, não é um fato. Isso pode ser um prefeito. Aqui mesmo em Teresina, por exemplo, a gente está passando por um momento no governo de alocação de verbas. A mesma forma, o Rafael Fonteles também, mesmo sendo do mesmo partido, está acompanhando de perto, junto com sua equipe de transição, para observar como é que está sendo alocado, porque ele fez promessas também. Então, para ele cumprir essas promessas, vai ter que gastar. Para que ele gaste, ele vai ter que buscar esse dinheiro. Tudo, claro, as promessas de campanha vão depender desse orçamento, né? Inclusive você pontuou, de certa forma, bem, principalmente recursos que são direcionados, no caso ao governo federal, ao auxílio, que era Auxílio Brasil, agora vai se tornar Bolsa Família, e recursos também que são direcionados às áreas sociais. Professor, agora muitas vezes nós nos deparamos com relação ao processo de votação. Esse processo de votação, ele muitas vezes, na sua avaliação, ele é seguido de forma coerente, ele é seguido de forma coerente pelos partidos que ali compõem, pelos partidos que estão participando daquele processo de votação? Nós temos algumas formas de participação. Eu tenho pelo líder do partido, por exemplo. Quando o líder do partido ele fecha uma pauta, um voto, sim, para uma determinada questão, ele quase sempre segue à risca e vota sim. Ou seja, ele é bem disciplinado. Quando o partido recomenda os seus parlamentares a votarem uma determinada proposta, vamos supor, o partido A define que orienta que os seus parlamentares votem não para a proposta B. E lá nem todos vão votar não. Ou seja, mas por quê? Aí a gente consegue observar uma indisciplina partidária. Neste momento, quando o partido recomenda. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque muitas vezes a pessoa e não o partido faz alguns conchavos políticos. Por exemplo, falando aqui no orçamento, para que ele tenha uma verba liberada junto ao executivo, ele acaba muitas vezes não seguindo o partido, porque a liberação da verba não vai depender do partido naquele momento, mas do executivo. Então, é interessante que a gente possa observar que é uma relação de poder aí forte. Há uma relação não necessariamente de representação ideal da sociedade, né? Quem está bem longe disso, mas uma representação de interesses, onde vem aquela chamada toma lá da cá, mas muitas vezes também para fazer valer suas promessas. Vamos imaginar que um deputado federal do estado do Piauí fez uma promessa de 3 quilômetros de calçamento para uma cidade bem pequena do nosso estado, vamos supor, a Lagoinha do Piauí, né? Então ele vai lá e diz, olha, eu tenho 3 quilômetros de calçamento para fazer. E aí o partido recomenda que ele vote não numa determinada proposta. Mas em conversa com o executivo, o voto sim vai favorecer o poder executivo. Ele vai lá e conversa e o executivo vai dizer, olha, aquela emenda parlamentar que você precisa para fazer seus 3 quilômetros que você prometeu lá em Alagoinha do Piauí, depende do seu voto sim. Aí ele vai lá e sim. Ou seja, é uma articulação. Uma articulação. Muitas vezes a gente olha muito para o interesse somente do deputado ou do parlamentar para consigo mesmo. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes, lógico, também ele vai tirar proveito disso, porque numa próxima eleição ele vai dizer, vocês lembram que eu prometi 3 quilômetros de calçamento aqui para o centro da nossa cidade e eu trouxe? Você vai gerar um capital político para ele mais forte, né? Professor, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Revista AGECOM, no quadro Política é a Saída.
Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelos esclarecimentos. Fique à vontade para deixar a sua mensagem final para quem está nos acompanhando. Então, sempre é uma honra estar aqui com você, Carlos, um profissional excelente. Aqui a gente, numa faculdade, né, que eu prezo bastante pela qualidade, né, Estácio Teresina. E a mensagem que eu deixo, como sempre, é procurar conhecer mais, né? Eu gosto muito de dizer, né, que quando a gente procura conhecimento, né, sempre é importante para a gente. E tem um jargão que não é meu, né? Conhecer para se libertar, né? Conhecer o quê? Conhecer determinados assuntos que a gente muitas vezes fala somente a partir do que a gente vê em grupos de WhatsApp, por exemplo, né? Se libertar de quê? Se libertar desses, entre aspas, né, donos de grupos, né? E você vê realmente com seus próprios estudos o que realmente acontece. E aí conhecer para se libertar. Quero terminar com isso. Agradeço mais uma vez a você participar desse quadro Política e a Saída. Bom, esse foi o quadro Política e a Saída de hoje. Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação. Estamos de volta aqui com Revista AGECOM. E olha só, estamos de volta, você acompanhou aí um fator bem importante, não foi, Carlos? Sobre os orçamentos públicos, que é algo importante que a gente deve saber, né? Como é que funciona, né? Exatamente. O orçamento público, a votação, as articulações que são colocadas, tanto a nível federal, a nível estadual, como também a nível municipal. É bem importante. E sabe o que nós vamos acompanhar agora? E quem vai falar esse conto, contar esse conto pra gente hoje aqui, é o meu amigo Carlos Santos, viu? Porque nós estamos agora com o quadro O Age Conto. Estamos de volta, né? Você viu o quadro Política e a Saída, com o meu amigo Carlos Santos, que recebeu o professor Robert Bandeira. E nós vamos agora para essa reflexão do dia aqui com o Carlos Santos. Manda ver, Carlos. Bom, o conto de hoje é falando sobre o diamante. Certa vez, um homem hindu chegou em uma cidade na qual nunca havia passado. Ele estava cansado, sentou-se aos pés de uma árvore e dormiu. De repente, ele foi acordado com um homem que chacoalhava falando: "Eu quero a pedra." Ele estranhou e perguntou: "Do que você está falando?" Respondeu o hindu. "Ontem à noite, eu sonhei que Shiva me dizia para encontrar o hindu, dormindo aos pés de uma árvore, e ele me daria uma pedra muito grande que me deixaria rico para sempre." O hindu se lembrou naquele momento que no caminho para a cidade havia encontrado uma pedra muito bonita e guardou em sua bolsa. Então o hindu pegou a pedra e a entregou ao homem. O homem começou a pular de alegria, pois aquilo era um lindo diamante. Ele foi embora com a pedra, mas naquela noite não conseguiu dormir. No dia seguinte, o homem procurou o hindu por toda a cidade e, quando o encontrou, disse: "Eu não quero mais a pedra. Quero a riqueza que você tem. Essa é que faz possível você se desfazer de um diamante precioso de maneira tão fácil." Olha o conselho de vó. A maior riqueza é não ser apegado a nada. Você tá vendo, né, rapaz? Que massa, né? O conselho de vó. E vó tem conselhos maravilhosos que é que nem conselhos de mãe, né, Carlos? Não se apegar a nada. Hoje em dia, muitas pessoas estão se apegando a usar o material, a matéria, ao poder aquisitivo e tudo mais, sendo que a gente tem que, nesse caso, levar dentro do nosso consciente, né, dentro do nosso ser, é o bem, pregar o bem ao próximo, né? Exatamente, até porque dinheiro não compra felicidade, não é?
E por mais que você tenha um poder aquisitivo, existe vertentes e qualidades que não podem ser adquiridas de forma financeira. Com certeza. Belíssimo conto, viu? E nós vamos agora acompanhar, sabe o quê? Você está na expectativa, eu sei, de qual a cidade que nós iremos falar hoje no nosso roteiro de viagem. E sabe qual a cidade que vamos falar hoje? Qual é? Rapaz, de vez em quando eu tô por lá, viu? Cidadezinha maravilhosa, viu? No norte do estado. Vamos falar hoje, sabe de qual? A terra da carne de sol. A terra dos carnaubais? Com certeza. Campo Maior. Exatamente. Olha, e o município brasileiro do estado do Piauí, o Campo Maior, foi fundado por portugueses. E nesse município ocorreu uma violenta e sangrenta batalha pela independência do Brasil, que teve papel decisivo para manter a unidade territorial do país. E olha só, isso mesmo, a Batalha do Genipapo, ela aconteceu em 13 de março de 1823, foi a luta de piauienses, maranhenses e cearenses contra as tropas do major português, João José da Cunha Fidier, comandante das tropas portuguesas encarregadas de manter o norte da ex-colônia fiel à coroa. As armas dos brasileiros eram instrumentos simples e eles não tinham a experiência em confrontos com os portugueses, mas, mesmo perdendo a batalha, fizeram com que a tropa inimiga desviasse o seu destino. Em Campo Maior se encontra um dos maiores polos de comércio religioso do Nordeste, contando com a Catedral de Santo Antônio, que atrai turistas para os maiores festejos católicos do estado. E você gosta de ler? A Biblioteca Municipal de Campo Maior foi criada em 1940, através de um decreto-lei na época da gestão do prefeito Francisco Alves Cavalcante. Já para quem gosta de teatro, Campo Maior tem tradição nas artes teatrais e há décadas possui o Teatro Sigefredo Pacheco, conhecido como Teatro dos Estudantes, com capacidade para cerca de 400 pessoas. Sua culinária também é bastante apreciável. Você tem que provar aquela carne de sol e voltar à cidade. É a marca registrada do município, sabia? Ela é considerada a melhor carne de sol do Brasil. Outras comidas típicas são a paçoca e Maria Isabel, que tem entre os ingredientes a carne de sol. Rapaz, já deu água na boca, Rapaz, viu? Só falar em carne de sol de Campo Maior, é a melhor carne de sol mesmo, viu? Do Piauí, viu? Carne de sol de Campo Maior é muito boa, viu? Sempre muito quando vou em Campo Maior, aquela carne de solzinha maravilhosa. Tem que provar a carne de sol de lá. Com certeza, com certeza. Estamos encerrando essa edição do programa Revista AGECOM. Essa edição teve como produção de Carlos Santos, da minha pessoa Francisco Araújo, Laisa Vitória, Pedro Henrique, Tainara Crislan e o professor Robert Bandeira. Teve também os trabalhos técnicos e direção de Bernardo Silva, supervisão geral de Tiago Melo, coordenação de núcleo Antônio Pedro. Obrigado a você e tenha um ótimo dia. Até a próxima. Até uma próxima e tchau, tchau. Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação.